dos poucos que a gente vê na Bíblia e no Novo Testamento especialmente, que mesmo apesar das tribulações e das lutas que ele enfrentou no seu ministério, no seu apostolado, a gente não encontra ele falando palavras de autocomiseração, de pena, de fraqueza, de estar passando por um momento difícil e de estar sentindo aquele momento difícil além do que ele é digno, do que mereça. Então Paulo ele é um exemplo nesse sentido, porque apesar das dificuldades, ele sempre se mantinha firme, ele sempre se mantinha alegre, constante. E talvez, penso eu, o segredo estava porque ele não tirava o foco do seu chamado, foco do propósito pelo qual Deus o salvou. Porém, embora esse contexto esteja envolvido aqui nesta carta, ele escreve a carta a um pastor chamado Timóteo, que há quem diga era jovem, e embora jovem pastor, estava passando por um momento não muito agradável, não muito bom na sua vida ministerial, na sua vida cristã. Timóteo estava desanimado, Timóteo estava desmotivado para o ministério pastoral. E essa é uma das razões, se não a principal, pela qual o apóstolo Paulo escreveu esta epístola. E ele traz então uma injeção de ânimo para esse pastor que estava desanimado. Não se sabe ao certo o que teria levado Timóteo a ficar assim. Se sabe muito que muito se espera do pastor, se espera muito dele de tal forma e a tal ponto que para muitos é inadmissível que um pastor ele possa até chegar ao estágio de desânimo, de fraqueza. Talvez se espere até além daquilo que ele é, tratando-o como um super-homem, não é. E é uma mensagem que aplica-se a cada um de nós. Que eu tenho visto na igreja, nas igrejas, por onde a gente anda, por onde a gente conversa com os irmãos, é exatamente uma falta, uma ausência de regularidade na vida cristã. É muito difícil nós encontrarmos crentes regulares na vida cristã, que tem uma vida cristã de ascendência, de progresso, de crescimento, e não como a onda do mar. Está lá em cima, chega na igreja, dá tanto aleluia, né? É até estranho batista dar tanto aleluia, mas daqui a pouco está confessando a igreja: irmãos, orem por mim, não sei o que é que está acontecendo, eu estou fraco, eu estou desanimado, não é nenhum pecado, não é nada disso da minha vida, mas ore por mim. Na semana que vem já está bem de novo, corrigindo os outros, e por aí vai, não é assim? Vocês sabem que é, e eu também sei. É desse jeito. Enfim, se isso acontece com o rebanho, eu não estranho que também aconteça com a gente que é pastor. Não acho estranho. Pastor também há momentos que ele passa e que fica desanimado. Talvez você chegasse aqui esperando uma mensagem mais voltada para as responsabilidades pastorais, caráter do ministro de Deus ou coisa assim. Mas note o conteúdo inicial dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Isso acontece constantemente com cada um de nós. Ouvi de um pastor com mais de 30 anos de ministério a seguinte frase numa das suas preleções, que pode até ser estranho, soar estranho aos nossos ouvidos, mas
Eu fiquei chocado também à época, mas eu entendi depois o que ele estava dizendo. E ele disse: eu tenho todos os dias, e tive todos os dias nesses mais de 30 anos do meu ministério pastoral, pelo menos um motivo diário para dizer: eu não vou mais servir a Deus. Eu quase caí da cadeira, porque eu estava começando no ministério. Aí imagina, eu digo: não, eu vou entrar nisso, ter todos os dias um motivo, mas eu me precipitei. E o restante da frase foi: porém, eu tenho muitos motivos, todos os dias, para permanecer e estar no ministério. Não é verdade? Todos sabem que é assim, de fato. Mas há momentos que a tristeza bate, que a decepção bate, que o desânimo bate à nossa porta, que falta encorajamento, que falta reconhecimento e que falta tanta coisa. Eu não sei o que levou Timóteo, obviamente, a ficar nesse estado de desânimo, de estar envergonhado com o Evangelho, com o testemunho de Cristo. Não sei. Certamente causa houve. Mas eu quero trazer aqui para nosso aprendizado, a fim de não chegarmos ao estado de desânimo na vida cristã, no ministério, tal qual Timóteo chegou. E observar rapidamente, é óbvio, com os irmãos aqui, e tirar algumas lições, pontuando algumas coisas que o próprio apóstolo Paulo acentua para que Timóteo não perca a visão e mostra a ele o caminho que ele deve seguir para sair dessa situação de desânimo, desmotivadora. Então, como? É uma pergunta que eu faço. Como manter o ministério reavivado em tempos de decepção, de esfriamento, de desencorajamento? E ao mesmo tempo perguntar a você, irmão, irmã, que está aqui, como manter a sua vida cristã abrasada, viva, ativa, em momentos de oscilação na fé, em momentos de fraqueza espiritual, em momentos em que falta socorro, Senhor, porque está faltando crentes firmes, fiéis, crentes que são constantes na vida cristã. Como manter? Eu vou rapidamente trazer aqui duas indicações do apóstolo Paulo para nosso encorajamento, para não permanecermos no desânimo, para não permanecermos desencorajados, na caverna, medrosos, covardes, como é a linguagem que o apóstolo Paulo mesmo usa. Primeiro, o apóstolo Paulo faz questão de manter boas lembranças para Timóteo. E de fato, se existe algo que pode nos motivar no presente, é olhar lembranças boas do passado. Não é verdade? É verdade. Se existe uma coisa que faz a gente dar a volta por cima, é refletir. E refletir quer dizer isso: pensar de novo, pensar novamente. E eu chamo essa reflexão do apóstolo Paulo a Timóteo aqui de âncora do ministério. De fato é algo que sustenta o nosso ministério. Então é imprescindível mantermos essas boas lembranças. E que lembranças são essas? Primeiro, a lembrança de que o ministério é um chamado, é uma vocação dada pela vontade de Deus, como ele diz no versículo 1. Paulo, ao iniciar apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade da promessa,
da vida que está em Cristo Jesus. E em seguida diz ao amado filho Timóteo, ele está aqui conectando, certamente na intenção dirigida pelo Espírito Santo, de dizer: Timóteo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ao mesmo tempo, Timóteo, ao ler, ele entenderia que ele foi chamado ao ministério pastoral pela vontade de Deus. Então, pastor Anderson, quando bater esse momento de desencorajamento, mantenha boas lembranças. E uma lembrança essencial é se lembrar que quem nos chamou pela sua própria vontade foi Deus. E porque Ele nos chamou, nós não somos pastores convenientes. Pastores por conveniência, né? Eu estou pastor porque, enfim, não tenho nada para fazer, não sei fazer nada, sou pastor. Isso não significa dizer que pastor não possa saber fazer nada ou outra coisa, não. Mas não pode ser um pastor conveniente, de estar na igreja com outras funções, outras razões, que não seja ser pastor. Pastorear de fato, que esteja apto a entender que as dificuldades do ministério fazem parte do seu chamado, pacote, né? Da vontade de Deus para você enquanto chamado para ser pastor. Porque ao invés existe pastor chamado e existe o chamado pastor, né? O pastor chamado, esse é chamado por Deus, pela vontade de Deus. Mas o pastor conveniente, ele é o chamado pastor. Como ouvi essa semana mesmo, graças a Deus não é do nosso contexto, o pastor que confessou para um irmão que estava na igreja, mas estava sentindo medo de corrigir a igreja, medo de repreender os irmãos, medo de perder o seu ministério. Isso é conveniência, não é chamado pastoral dentro da vontade de Deus. Então nós não podemos esquecer disso, de que fomos chamados pela vontade de Deus para o ministério. E assim que tem que ser, o ministério tem que ser dentro da vontade de Deus também. Segunda lembrança, versículo 2. O apóstolo Paulo diz ao amado filho Timóteo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Algo que ele sempre gostou de fazer menção: a graça de Deus. Eu não posso me esquecer que eu não sou competente, que eu não sou hábil, apto a tal ponto de se esquecer que é a graça de Deus que me capacita para a obra, para o ministério. Eu não posso me esquecer de que cada vez que eu subo ao púlpito, eu não estou ali pela minha própria força, inteligência e intelectualidade, mas pela graça de Deus que me capacita e que nos capacita. E que nós precisamos lembrar sempre, constantemente, que dependemos da graça de Deus para exercer essa função ministerial, essa função pastoral, que não é fácil, que se dependesse de nós mesmos não seríamos bem-sucedidos, com certeza, mas ao dependermos da graça de Deus, seremos capacitados. Deus sim vai nos prover todos os recursos e meios, nos auxiliando, nos ajudando, de modo que Ele vai formar-nos como Ele quer, de modo que Ele vai nos moldar ministerialmente dentro da sua vontade, com certeza. Ele vai nos usar pela sua graça de maneira extraordinária. Sim, extraordinária. Não é que nós vamos
vamos perceber isso, mas é que as pessoas serão grandemente abençoadas por isso, por intermédio do seu ministério, do ministério do pastor Anderson na vida desta igreja, e eu não tenho dúvidas disso. E isso é um aprendizado constante. Isso é um processo constante. A cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada nova experiência, a cada nova igreja, a cada nova história, enfim. E esse dinamismo do ministério é que vai nos auxiliando. Pela graça de Deus, nós vamos adquirindo maturidade, entendimento, crescimento, e vamos estar sendo dia após dia mais e mais capacitados para a obra a que Deus tem nos chamado. E o ministério envolve isso, e precisamos lembrar que dependemos da graça de Deus. Porque por mais que nós tenhamos feito um seminário, porque por mais que nós tenhamos passado um tempo com o pastor mais experiente, como o pastor Rinaldo aqui, o mais velho, né? Pastor Paulo, por mais que a gente tenha ido para uma igreja menor e depois vai para uma igreja maior, Deus vai chamando, enfim, não é que a gente anele isso, mas sabe, nós nos enganamos quando achamos que igrejas grandes são igrejas problemáticas. E às vezes há igrejas pequenas que são mais problemáticas do que grandes. E são pecadores que ali estão. E que nós colocamos às vezes, de vez em quando, a mão na cabeça e digo, meu Deus, eu não vi isso no seminário, eu não vi isso com o pastor fulano, eu não vi isso por onde passei, e agora? Como outro dia o pastor estava compartilhando, que estava enfrentando a dificuldade na igreja, se converteu uma jovem, e ela chega e diz, olha, de cara, sou abusada sexualmente pelo meu padrasto, minha mãe não acredita em mim, e eu dependo deles, moro com eles, e agora? Faço o quê? Já parou para pensar no que a gente pode dizer? No caso de polícia que é, na situação difícil que é para o pastor, e só a graça de Deus, somente ela. Você não sabe o que dizer, você não sabe o que fazer. Você liga para os pastores, eu ouvi dizer que o pastor passou por isso. Então é a graça de Deus, não se esqueça disso. Pastor Anderson, lembrar das orações, versículo 3. O apóstolo Paulo diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aquele a quem Paulo chamou de filho, Paulo não esqueceu e orava noite e dia por ele. Está se sentindo fraco, está desanimado, se lembre que em algum lugar desse universo tem alguém orando por você. E sabe de uma coisa, como isso dá uma injeção de ânimo. Uma vez, eu ainda no seminário, eu estava na Manancial e no seminário, e anos atrás eu havia conhecido um missionário, conhecido assim na igreja, conversei com ele, e anos depois ele foi na Manancial, e chegou lá, ele me viu de longe, eu nem lembrava mais o nome dele, mas de longe ele, Jerry, me assustei, ele é assim, não estou lembrando, pois eu me lembro todos os dias em oração por você. Você não sabe o que isso significa, você não sabe a injeção de ânimo que isso dá. Foi o missionário Trevor. Você não sabe como isso é importante. De você voltar na sua igreja mãe, chegar lá e falar, pastor, eu sei que estou longe, mas diariamente eu estou orando pelo seu ministério.
É isso que faz a diferença. Você está entendendo a coisa? Ao se lembrar disso, a gente ganha um ânimo. É o que Paulo está fazendo com Timóteo. Timóteo, você está desanimado, eu orando por você noite e dia, Timóteo. Pastor Anderson, saiba disso. Tem muita gente orando pelo Senhor, pela sua igreja, pelo seu ministério. Então, no momento difícil, se lembre das orações que fazem ao seu favor e que você faz em favor de outros também, que aliás